Fala, turma, tudo bem? Vamos aí dar continuidade à nossa resolução de questões sobre a disciplina Direito Internacional para o seu exame de ordem da OAB. Olha, essa questão do 23º exame de ordem, ele diz o mecanismo de solução de controvérsias atualmente em vigor no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, foi instituído em 1994 por meio do entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias, constantes do Tratado de Marrakech, e vincula todos os membros da organização. A respeito do funcionamento desse mecanismo, assinale a afirmativa correta. Essa questão aí, ela abordou sobre esse mecanismo de solução de controvérsia. Esse mecanismo está previsto nesse entendimento relativo às normas e procedimentos, que é o anexo 2 desse Tratado de Marrakech, este por meio do qual se instituiu a OMC. Vamos ver então o que diz a letra A. Uma vez acionado o mecanismo de solução de controvérsias, os estados em disputa ficam impedidos de recorrer a formas pacíficas de solução de seus litígios, tais como bons ofícios, conciliação e mediação. Olha, tá falsa essa questão, tá? Por que tá falso, Alexandre? Porque os estados, mesmo após acionarem aí esse sistema de solução de controvérsia da OMC, eles vão poder sim recorrer ou aos bons ofícios, ou à conciliação, ou à mediação. O artigo 5º desse citado entendimento trazido aí no documento de Marrakech, ele trata justamente dessa possibilidade, tá? Então, tá falso. Eles podem sim ainda recorrer aos bons ofícios, conciliação e mediação. Letra B. A decisão por consenso acerca da adoção de um relatório produzido pelo grupo especial integra o rol de competências do órgão de solução de controvérsias, ainda que as partes em controvérsias escolham não apelar ao órgão permanente de apelação. Tá correta, essa questão foi considerada correta, né? Na verdade, ela tem aí um erro nela, porque as decisões adotadas no âmbito da OSC, da OMC, então, no âmbito desse órgão de solução de controvérsias da OMC, se darão por consenso negativo, tá? Então, quando ele diz assim, a decisão por consenso acerca da solução de um relatório produzido pelo grupo especial, ainda que as partes controversas escolham não apelar ao órgão permanente de apelação. É por consenso, mas por consenso negativo, ou seja, é errôneo, é errado a gente dizer que a adoção de um relatório se dará por adoção, tá? Então, não é por adoção, é por esse consenso negativo, tá? Não havendo, então, objeção ao relatório, o que é esse consenso negativo, Alexandre? É o seguinte, não tendo nenhuma objeção ao relatório, esse relatório é aprovado. Isso é o que a gente chama de consenso negativo. Então, a OMC coloca lá em pauta, temos esse relatório, alguém é contra ele? Se alguém levantar a mão, dizer, não, eu não concordo, não, então ele não vai ser aprovado, tá? Então, no consenso negativo, tem alguma oposição aqui a esse relatório? Não. Então, se ninguém tem nenhuma oposição, então ele vai ser aprovado. Isso é o que a gente chama do consenso negativo, tá? Essa questão era para dizer de forma clara, assim, a forma de aprovação vai ser por um consenso negativo, não, como ele colocou aqui, a decisão por consenso acerca da adoção de um relatório produzido pelo grupo especial integra o rol de competência do órgão de solução de controvérsia, ainda que as partes em controvérsia escolham não apelar. Então,
é a mais correta, vamos dizer assim. Essa questão é a mais correta, é o gabarito oficial e a gente marca ela. Mas lembre-se que a gente tem que passar aqui a informação correta. A forma de aprovação é pelo consenso negativo. Se ninguém for contra, está aprovado, tá bom? Beleza. Letra C. As recomendações e decisões do órgão de solução de controvérsias poderão implicar a diminuição ou o aumento dos direitos e das obrigações dos Estados, conforme estabelecido nos acordos firmados no âmbito da OMC. Olha, isso está falso, as recomendações e decisões desse órgão de solução de controvérsia não vai poder implicar a diminuição ou aumento dos direitos e das obrigações desses Estados. Por quê? Porque isso está lá estabelecido nos acordos firmados no âmbito da OMC. Tá? Então, está falso. Não poderão, então, implicar esse aumento ou diminuição de direitos e obrigações, tá? Letra D. As partes em controvérsias e os terceiros interessados que tenham sido ouvidos pelo grupo especial poderão recorrer do relatório do grupo especial ao órgão permanente de apelação. Olha, esses terceiros interessados não têm esse direito de recorrer, tá? Eles não vão poder recorrer do relatório desse grupo especial. Essa possibilidade ela é restrita às partes que estão na lide, na controvérsia. Isso é o que dispõe expressamente o artigo 17, parágrafo 4º do entendimento relativo às normas, tá? Então, falso, tá? Então, esses terceiros interessados não podem fazer isso. Aí se encontram as fundamentações, tá? Que a gente aqui trouxe. Vamos aí para a próxima questão. 22º exame de ordem da OAB. Walter, estrangeiro, casou-se com Lúcia, por quem se apaixonou quando passou as férias em Florianópolis. O casal tem um filho, Ricardo, de 2 anos. Residente no Brasil há mais de 5 anos, Walter é acusado de ter cometido um crime em outro país. Como o Brasil não possui promessa de reciprocidade com o referido país, este encaminha ao governo brasileiro o pedido de extradição de Walter. Nesse caso, o governo brasileiro, letra A, não pode conceder a extradição porque Walter tem um filho brasileiro. Letra B, pode conceder a extradição por meio de ordem expedida por um juiz federal. Letra C, pode conceder a extradição desde que cumpridos os requisitos legais do Estatuto do Estrangeiro. Letra D, não pode conceder a extradição, pois essa só seria possível se houvesse tratado com o país de origem de Walter. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca? Ó, já comentamos aqui, tá? Que não precisa ter tratado entre os países para haver a extradição. Falamos aqui que isso é importante, é lógico que é importante os países firmarem um pacto para estabelecerem as regras de reciprocidade, beleza? Mas isso não é condição sine qua non, tá bom? Essa é a primeira observação. Segunda coisa, aqui a gente vai buscar o entendimento da súmula 421 do STJ. O STJ, por conta de vários conflitos dessa natureza, sedimentou o entendimento de que mesmo que o estrangeiro tenha filho brasileiro ou seja casado com brasileiro, ainda assim ele poderá ser extraditado, tá? É o que dispõe a súmula 421. É importante também a gente destacar que a Lei de Imigração, a Lei 3.445, não trouxe nada que impeça que um estrangeiro que tenha filho brasileiro ou é casado com um brasileiro, que ele seja extraditado. Então, a nova Lei de Imigração, que é recente, 2017, não falou nada sobre isso. A única coisa que ela fala é sobre o impedimento de você expulsar esse estrangeiro se ele tiver filho brasileiro, tá? Não confunda a expulsão
com extradição. A extradição é uma cooperação internacional entre estados. A expulsão é uma medida de retirada compulsória desse estrangeiro, tá? Na extradição, o cara cometeu um crime fora do Brasil e se encontra no Brasil se escondendo, né? Então, o país estrangeiro pede para que ele seja extraditado, para que seja processado julgado por um crime cometido lá fora. Na expulsão, o cara cometeu um crime de genocídio contra a humanidade, de agressão, crime de guerra, ou então crime comum doloso, com pena privativa de liberdade, e aí vai ter um processo tramitando para expulsá-lo, e sendo favorável, ele vai ser expulso do país por prazo determinado. Tá? Então, são institutos diferentes. Então, vamos lá. Qual é a letra que a gente marca? Letra A, não pode conceder a extradição porque Walter tem um filho brasileiro. Falso. Tá? Então, ó, falso. Letra B, pode conceder a extradição por meio de ordem expedida por um juiz federal. Olha, é possível haver a concessão da extradição, sim, desde que cumprir os requisitos legais do Estatuto do Estrangeiro, tá? Então, essa letra B tá falsa e a letra C é a letra que a gente marca, tá? A ordem, deixa eu botar aqui, ó, tá? Por meio de ordem expedida por um juiz federal, não é uma ordem expedida pelo juiz federal, tá? Então, falso a letra B. Letra C, pode ser concedida extradição desde que cumprir os requisitos do Estatuto Legal do Estrangeiro, beleza. E a letra D, não pode conceder a extradição, pois essa só seria possível se houvesse tratado com o país de origem. Falso, tá? Então, é possível sim a extradição, e isso não é uma condição sine qua non, tá bom? Então, fica aí antenado com esses detalhes, tá? Esse processo de extradição, ele é iniciado na Polícia Federal, tá? Então, ele vai ser, o processo de extradição, ele vai ser ali, iniciado ali a sua análise, e sendo possível, o STJ ali vai analisar se aquela decisão ela é compatível com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, o Brasil não pode extraditar um estrangeiro se for para cumprir uma pena que aqui não é aplicável, isso é importante a gente destacar. Então, se o Estado estrangeiro está pedindo a extradição do estrangeiro para aplicar pena de morte, pena de prisão perpétua, essas penas não são possíveis. Então, o Brasil não pode extraditar. O Brasil também não pode extraditar estrangeiro por ter cometido crime político ou de opinião, tá? Então, se ele está sendo processado julgado por crime político ou de opinião, não pode o Brasil extraditar esse indivíduo, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. 22º exame de ordem da OAB. Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. Eu adoro essa questão, né? Não sei porquê, né? Nápoles, né? É filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, seus pais o registraram apenas perante o registro civil italiano. Tá? Então, ele só foi registrado como italiano. Luca, ele nunca procurou se informar sobre seu direito à nacionalidade brasileira. Mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado a fim de saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinale a opção que apresenta, em conformidade com a legislação brasileira, o procedimento indicado pelo escritório, tá? Então, a gente está falando aí das regras de nacionalidade, a gente vai utilizar aí como referência o artigo 12, inciso 1º, a linha C, para responder essa questão. Ele diz aí, ó, letra A. Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, falso.
Luca, ele tem sim direito à nacionalidade brasileira, desde que ele venha residir no Brasil e opte por essa nacionalidade brasileira. É o que a gente chama da regra do ius sanguinis, adicionado da residência aqui no Brasil, e essa opção confirmativa, tá? Então ele vinha aqui dizer, não, eu quero ser brasileiro. Nessa condição, ele será brasileiro nato. Então, ele é filho de uma brasileira, ele pode vir residir aqui no Brasil e, após conquistar a maioridade, ele vai poder confirmar que quer ser brasileiro nato, né? Brasileiro, ele vai conseguir aí a condição de brasileiro nato, tá bom? Então, regra do ius solis, mais residência, mais opção confirmativa, tá? Então, ele pode fazer isso após completar os 18 anos. Artigo 12, inciso 1º, linha C. Então, letra A, falso, ele tem sim direito à nacionalidade, ele vai ser, inclusive, um brasileiro nato. Letra B, Luca não poderá obter mais a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já é maior de idade. Falso. Letra C, Luca tem direito à nacionalidade brasileira, mas ainda que a obtenha, não será considerado brasileiro nato. Falso, ele é sim brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º, linha C. Luca deverá ir residir no Brasil e deverá fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Perfeito, é isso que a gente marca, tá? Letra D é a letra que a gente marca. Então, aí as fundamentações, vamos só lembrar que há 4 situações para o indivíduo ser considerado brasileiro nato. Essa é uma delas. Quais são as outras 3? Então, ó, se o cara nasce aqui no Brasil, uma pessoa que nasce no Brasil pela regra do ius solis, mesmo sendo filhos de estrangeiros, ele é, como regra, brasileiro nato. Ele só não será brasileiro nato se os pais estiverem a serviço do seu país de origem. Então, aí ele não será. Mas, nasceu no Brasil pela regra do ius solis, é brasileiro, sendo filho de brasileiro ou filho de estrangeiro, ok? Então, quais são as outras 2 regras? Se ele nasceu no estrangeiro, filhos de pais brasileiros, pode ser pai ou mãe brasileira, que se encontram a serviço do Brasil. Não precisam ser ambos os pais a serviço do Brasil, basta um ou outro. Se estiver a serviço do Brasil, então ele é considerado brasileiro nato, mesmo nascendo lá no estrangeiro. E a última opção, a última forma de ser considerado brasileiro nato é também nascendo no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que não estão a serviço do Brasil, mas vão lá na embaixada, no consulado, fazer ali esse registro da criança como sendo brasileira. Então, ela vai ser considerada brasileira nata, tá? Então, nascido no estrangeiro, mas o registro lá na embaixada, no consulado brasileiro, lógico, tem que ser filho aí de brasileiro, ou pai, ou mãe, ou ambos brasileiros, beleza? Então, fica aí com essas condições de brasileiros nato, artigo 12 da nossa Constituição Federal. Beleza, próxima questão. 21º exame de ordem da OAB. O acordo de cooperação e essa assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa entre os Estados partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, foi promulgado no Brasil por meio do Decreto 6891 de 2009, tendo por finalidade estabelecer as bases em que a cooperação e assistência jurisdicional entre os Estados-membros será realizada. A respeito desse instrumento, assinale a afirmativa correta. Beleza, vamos aí então ver a letra A. A indicação das autoridades centrais responsáveis pelo recebimento e andamento de pedidos de assistência jurisdicional é realizada pelo Grupo Mercado Comum. E aí, gente, certo ou errado? Por quê? Olha aí, vamos encontrar essa resposta no artigo 2º desse acordo
de cooperação, tá? Então, não vai ser aí o grupo mercado comum que vai indicar as autoridades centrais responsáveis pelo recebimento e andamento aí dos pedidos de assistência jurisdicional. Cabe a cada Estado parte indicar uma autoridade central. Sendo assim, essa letra A está falso, tá? Então, ó, cada um dos Estados partes é quem vai indicar essas autoridades centrais. Letra B. Os nacionais ou residentes permanentes de outro Estado-membro, para que possam se beneficiar do mecanismo de cooperação jurisdicional em determinado Estado-membro, deverão prestar caução. E aí, gente, certo ou errado? Olha, a resposta encontraremos no artigo 4º do Acordo de Cooperação. Nenhuma caução pode ser exigida para que o nacional residente permanente em um dos estados se beneficie aí desse mecanismo de cooperação jurisdicional, tá? Então, falso. Letra C. Os procedimentos para cumprimento de uma carta rogatória recebida sob a guarida do acordo são determinados pela lei interna do Estado, em que a carta deverá ser cumprida, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a observação de procedimentos diversos solicitados pelo Estado de onde provenha a carta. Mais uma vez, essa questão está falsa com base no artigo 12. A autoridade judiciária que for responsável ali pelo cumprimento de uma carta rogatória, ela vai aplicar os procedimentos previstos em sua lei interna, tá? Ela vai aplicar ali, essa autoridade judiciária, os procedimentos da sua lei interna. Entretanto, os termos do acordo de cooperação, a carta poderá ter, mediante um pedido da autoridade requerente, uma tramitação especial, tá? Essa tramitação especial admitindo, então, o cumprimento de formalidades adicionais na diligência dessa carta rogatória, desde que isso não seja incompatível com a ordem pública desse Estado requerido, tá? Então, tá falso, tá? Porque é sim admitida, tá? Então, quando diz que não é admitida, é sim admitida esses procedimentos diversos. Letra D. Uma sentença ou um laudo arbitral proveniente de um determinado Estado, cujo reconhecimento e execução seja solicitado a outro Estado-membro, pode ter sua eficácia admitida pela autoridade jurisdicional do Estado requerido apenas parcialmente. Perfeito! É isso que a gente marca com base no artigo 23 desse acordo de cooperação, que dispõe que, caso uma sentença ou laudo arbitral não tenha ali, não possa ter eficácia em sua totalidade, essa autoridade jurisdicional competente do Estado requerido, ele vai poder admitir sua eficácia parcial, mediante pedido dessa parte interessada. Então, com base no artigo 23 desse acordo, essa é a letra que a gente marca, tá bom? Então, se encontram aí as fundamentações. E vamos fazer mais uma questão. 21º exame de ordem da OAB. Questão bem interessante também. Aurélio, diplomata brasileiro, casado e pai de 2 filhos menores, está em vias de ser nomeado chefe de missão do Brasil, na capital de importante estado europeu. À luz do disposto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, promulgada no Brasil por meio do decreto 56435 de 65, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, então esse Aurélio é um diplomata que quer ser nomeado chefe de missão no Brasil, lá na Europa, em algum país da Europa. Tá? E o que é que deve acontecer para isso acontecer? Isso aqui é o que a gente chama desse aceite ou dessa recusa desse diplomata, tá? Então, o Estado
acreditado, que é o Estado que recebe essa missão diplomática, ele tem a liberdade de aceitar, por meio do agreement, ou então recusar esses membros da missão diplomática, que é pelo instrumento do persona non grata, tá? Então, ou ele dá o agreement, ou ele concede, o Estado acreditado, ele concede ali essa declaração de persona non grata, tá bom? Quando ele não aceitar que esses agentes atuem no seu país. É importante destacar que essas duas declarações não precisam ser fundamentadas. Isso está dentro da discricionariedade de cada Estado. E o Estado que recebe a missão diplomática a gente chama de Estado acreditado. O Estado que envia essa missão diplomática é o Estado acreditante. Tudo bem? Vamos então aí ver as alternativas. A nomeação de Aurélio pelo Brasil não depende da anuência do Estado acreditado. Já está falso. Visto se tratar de uma decisão soberana do Estado acreditante. Falso, 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 falso. Mas o artigo 4º da Convenção. Depende, sim, dele conceder esse agreement. Porque se ele não conceder, ele vai dizer que esse Aurélio é persona non grata e ele não poderá ir para o país. Se for, ele perde a condição ali das imunidades diplomáticas, ok? As imunidades e privilégios diplomáticos. Se ele já estiver lá e for declarado persona non grata, ele vai perder. Se não sair do país, ele perde ali toda a imunidade e todos os privilégios dos diplomáticos, que são muitos, tá? São muitos. Letra B. Mesmo se nomeado, o Estado acreditado poderá considerar Aurélio persona non grata, desde que, para tanto, apresente suas razões. Já está falso, né? Ele, para declarar que é o diplomata ou qualquer membro da missão diplomática seja persona non grata, ele não precisa ali apresentar suas razões, tá? Então, desde que, para tanto, apresente suas razões ao Estado acreditante em decisão fundamentada. Falso. Se acolhidas as razões apresentadas pelo Estado acreditado, Aurélio poderá ser retirado da missão ou deixar de ser reconhecido como membro da missão, tá? Então, a única coisa que está falsa é que não precisa haver fundamentação. Vou botar a tela cheia aqui para ficar mais fácil de ler. Letra C. Os privilégios das imunidades previstos, estendidos à mulher e aos filhos de Aurélio, cessam de imediato na hipótese de falecimento de Aurélio. Olha, falso, não é que cessa de imediato, tá? O artigo 39.3 dessa Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, ela vai dar um prazo. Ela diz assim: a família continuará no gozo do privilégio e imunidade até a expiração de um prazo razoável, que lhe é permitido deixar o território do Estado acreditado. Então, esse Estado acreditado ele vai dar um prazo. Ó, família, você tem aí 6 meses, você tem aí 1 ano, você tem aí 2 dias para deixar o país, sob pena de vocês não terem mais as imunidades e privilégios do agente diplomático que faleceu. Tudo bem? Então, se dá um prazo razoável, não é de imediato. Quem decide é o Estado acreditado, tá? Então, falso. Então, deixa eu cortar aqui, não é de imediato. Letra D. Se nomeado, a residência de Aurélio gozará da mesma inviolabilidade estendida ao local em que é baseada a missão do Brasil no Estado acreditado. Perfeito. Isso é o termo do artigo 30 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. Beleza? Então, aí se encontram as fundamentações